Bom, sejam bem-vindos à live de hoje. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, nos meus stories, perguntando se vocês têm dúvidas, quais são as dúvidas de vocês com relação a ganaches. E eu recebi muitas dúvidas, gente. Então eu selecionei algumas para estar respondendo aqui. Stephanie, Joselma, oi mãe, tudo bem? Como é que vocês estão? Oiê, tá calor aí? Como é que você tá, mãe? Gente, minha mãe tá lá no Tocantins, então eu acho... Quem aqui é do Tocantins? Tatiane, Fernanda, pessoal, sejam bem-vindos, viu? Gente, eu queria agradecer primeiro vocês estarem aqui comigo hoje. Primeiramente, eu acho que as lives que eu faço são para vocês e são para mim também. E eu espero estar fazendo o dia de alguém melhor. E se eu não puder estar fazendo o seu dia de melhor, eu tenho certeza que o meu vai ser muito melhor depois dessa live, depois de estar batendo um papo com vocês. Confirmem para mim se tá bom o som, se tá chegando aí, se a imagem tá ok. Gente, vamos falar sobre ganache. Afinal de contas, Anália, por que você toca tanto nesse tema? Por que você gosta tanto de trabalhar com ganaches? Gente, primeiramente, quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, quando eu fui para a faculdade de gastronomia e dentro da confeitaria, eu me deparei com inúmeras outras produções que eu chamo carinhosamente de confeitaria raiz, que a gente não tinha leite condensado, tá? A gente fazia o creme de confeiteiro, trabalhava com merengue, aprendia alternativas que não fossem o chantilly industrializado. Então eu comecei a enxergar uma confeitaria diferente. Quando eu aprendi a trabalhar com doces, quando eu aprendi a trabalhar com... Quando eu comecei a gostar de doces, lá atrás, quando minha avó cozinhava, quando minha avó trabalhava, quando minha avó me convidava para fazer os doces com ela, gente, não tinha leite condensado, era tudo muito raiz, tá? Era tudo ali, era o açúcar, era o doce da abóbora, era o doce da banana, era o arroz doce. Então, quando eu comecei a trabalhar com ganaches, eu percebi um universo alternativo além do meu brigadeiro. Porque, pessoal, vamos entrar no acordo, brigadeiro tá todo mundo fazendo, brigadeiro todo mundo faz. E eu acho que a gente tem que ser fora da curva, eu acho que a gente precisa fazer aquilo que ninguém está fazendo. O que as confeiteiras na cidade de vocês estão buscando? Elas estão fazendo bolo de brigadeiro? Elas estão fazendo bolo vulcão, que é aquele bolo que estoura? Elas estão fazendo, agora tem aquele, né, com acetato, que você tira o acetato e cai a calda. Tá todo mundo fazendo igual. Então, para se diferenciar, vocês têm que buscar alternativas. O que é um bolo trufado? O que é uma trufa? O que é uma ganache? A ganache ela é um universo de possibilidades. Dentro de uma ganache, a gente tem inúmeras vias possíveis. Você pode fazer uma ganache com suco de limão, você pode fazer de maracujá, você pode fazer uma infusão de chás e criar uma ganache aromatizada. Assim como o brigadeiro, você pode estar trazendo para dentro da sua cozinha, utilizando as ganaches, inúmeras possibilidades. Uma outra razão pela qual eu amo tanto trabalhar com ganaches, elas são fáceis. Eu evito queimar meus braços no fogão. Ganaches são rápidas. Apesar da gente ter que aguardar que ela cristalize, o tempo que eu gasto num fogão preparando uma ganache é muito menor do que o tempo que eu gasto preparando um brigadeiro, e o brigadeiro corre o risco ainda de dar errado, tá? Corre o risco de você errar o ponto. A ganache ela é muito certeira, ela é muito precisa. Se vocês usarem a quantidade correta de creme de leite, a quantidade correta de chocolate, você misturou, tá pronto, tá? Se você misturar da forma correta, não tem como dar errado. Se você fizer a emulsão da ganache de uma forma correta, não tem como dar errado. Da ganache vai dar. E aí, que dentro de uma ganache, a gente tem uma gama de possibilidades. Você pode estar fazendo um cremoso de chocolate, que, gente, é um creme maravilhoso, que é a fusão da ganache com o creme inglês. A gente tem um creme muito cremoso, hiper leve, que dá para você estar recheando seus bolos, combinando com morangos, dá para fazer de chocolate branco, chocolate ao leite.
É um creme que fica líquido quando você faz e no dia seguinte, gente, ele tá como se fosse uma danete, mas é maravilhoso, é fantástico. A gente tem as opções das mousses, você pode estar fazendo uma mousse. Então, ganache, recheio trufado, não é necessariamente a junção do creme de leite com o chocolate, misturou e já era. Não, vocês têm inúmeras vertentes. Tem recheios gelados, tem ganaches batidas. Anália, uma ganache batida é a junção da ganache. Ela é você levar a ganache para a batedeira? Não, existe a forma correta de você fazer uma ganache batida. Existem coberturas como a trufa veludo. Você pode estar utilizando para fazer bombons. Por que que a gente chama, afinal de contas, Ilma, creme em inglês é um creme à base de gemas, tá? Gemas e leite, tá bom? É como se fosse um creme de confeiteiro, mas ele não é tão espesso quanto, tá? Ai, desculpa, deu uma atualização aqui e meu celular alterou. Voltando aqui, me perdi. Vocês me lembram o que eu tava falando? Gente, voltando aqui, a ganache, E outra coisa, é muito interessante você combinar a ganache com brigadeiros, tá? Você não precisa fazer um brigadeiro branco, um brigadeiro de leite ninho para pôr no bolo. Você pode estar fazendo uma trufa blend com um brigadeiro de leite ninho. Você pode estar fazendo uma trufa meio amarga combinada com um brigadeiro de nozes. Vocês podem estar brincando com texturas, tá certo, gente? Lembrei do que eu tava falando. O que seriam bolos trufados? Por que a gente fala tanto bolo trufado? Não tem nada a ver de brigadeiro. Pelo amor de Deus, gente, esquece brigadeiro. O pessoal fala, Nália, bolo trufado é um bolo com brigadeiro de chocolate feito à base de chocolate? Não. Esquece esse conceito. Bolos trufados, o que são trufas? Trufas originalmente são aquele cogumelo feinho que custa uma fortuna. Então, na França foi inventado a trufa, que é uma imitação feita de chocolate. Ela é passada no cacau, então ela dá aquele aspecto rústico, como se fosse a trufinha que é o cogumelo. Aí começaram a surgir inúmeros bombons feitos com ganaches que foram chamados de trufas. Quando a gente usa uma ganache para estar fazendo um bolo, a gente chama o nosso bolo de bolo trufado. Ele não vai à trufa, já me perguntaram isso uma vez, se os bolos trufados vão trufa o cogumelo. Não, não vão. São bolos feitos de ganache, certo? Ganache que pode ser utilizada também para estar fazendo bombons, recheios de macarrons. Gente, um universo de possibilidades, tá bom? Elas são versáteis porque elas podem ser congeladas. Sobrou um restinho, você pode rechear um macarrão ou você pode congelar para estar utilizando depois, contanto que não vá amido, certo? E vamos lá, afinal de contas, eu separei aqui 5 erros, mas eu já vou para as perguntas. Se vocês tiverem qualquer pergunta, manda aqui no ponto de interrogação, que eu vou estar respondendo depois ao final das perguntas que foram feitas hoje à tarde. Quais são os 5 principais erros? Não picar o seu chocolate da forma correta ou deixar o seu chocolate em pedaços grandes demais. Pessoal, existem hoje em dia umas opções, as moedas, ou a gente consegue encontrar já o chocolate em lasca. E se você for optar por picar o seu chocolate, tenta deixar ele em pedaços próximos, não um pedaço deste tamanho e o outro pequenininho, porque a hora que ele derreter, eles não vão derreter de forma uniforme, certo? Então a gente quer que esses ingredientes derretam de forma uniforme, todo o chocolate derreta juntinho. Então, se vocês por acaso forem optar por comprar um chocolate, tiver a possibilidade de comprar ele em gotas ou ele em tabletinhos, prefira. Tá, Anália, mas ele é mais caro, mas você perde menos tempo cortando, tá bom? O tempo que você gasta cortando, se você for pôr na ponta do lápis no final do mês, é um gasto muito grande de mão de obra e de esforço seu. Então, se você puder optar pelo tabletinho ou pela moeda, é muito mais fácil de você estar trabalhando. Preciso temperar o chocolate para estar fazendo uma ganache? Não precisa. Tá bom, pessoal? Não é necessário você estar fazendo a temperagem. O segundo erro que se cometem muito é queimar esse chocolate no micro-ondas.
Chocolate nada mais é do que um composto que pode ser erguido a uma determinada temperatura. Se ele exceder essa temperatura, assim como qualquer outro ingrediente, ele vai queimar, tá? Então, o que a gente faz? A gente precisa ficar atento e elevar essa temperatura de forma gradual. Ou você derrete esse chocolate em banho-maria, ou você leva ao micro-ondas com a potência reduzida e vai derretendo aos pouquinhos até a gente ter a consistência bem molinha do chocolate e não pode passar dos 45 a 50 graus, certo, gente? Se vocês queimarem esse chocolate, ele pode granular todinho e vocês vão perder. Outro erro muito comum que vocês cometem muito é brigar comigo direto falando, ai, desculpa, a gente bati na mesa. Anália, meu chocolate, minha ganache ficou puxa. Anália, não consegui pôr a minha ganache no bolo. Estão fazendo a ganache e já estão querendo jogar ela em cima do bolo. Gente, a ganache ela precisa cristalizar. A gente separa as moléculas desse chocolate e depois elas vão se reintegrar novamente. Quando elas se reintegram, a gente tem um ponto mais firme. Então, não é temperatura, gente, que vai fazer essa ganache ficar mais firme. É o tempo dela cristalizar novamente e endurecer aos pouquinhos. Eu gosto sempre de deixar as minhas ganaches de um dia para o outro, tá? A partir de 3 horas ela já começa a cristalizar e você já pode utilizar ela para estar recheando ou para estar cobrindo. Algumas ganaches específicas, como uma mousse, devem ser usadas assim que prontas. Por quê? Porque depois que elas cristalizarem, elas vão encher de bolinhas de ar como a mousse. E se você botar a colher lá e mexer para você rechear o seu bolo, gente, você vai perder toda aquela aeração bonita que vocês ganharam. Então, vocês têm que estar utilizando elas logo em seguida. Então, entendam que existem especificações. Na grande maioria das vezes, é importante que essa ganache cristalize para você ter a textura lisa e ideal. Em outras ocasiões, você tem que estar utilizando ela logo assim que pronta, tá? Terceiro erro, vamos lá. Proporção. A gente vai lá na internet, eu aposto que vocês fazem isso, acha a receitinha lá, trufa branca com limão. Vai gelatina, vai creme de leite, vai chocolate, você pega e você tem uma encomenda de bolo. Aí você viu essa receita na internet, os comentários embaixo falando, nossa, receita maravilhosa, receita incrível. Você tem o bolo para entregar no dia seguinte, aí você decide fazer essa trufa bem na parte da manhã. Você vai entregar esse bolo à tarde. Você está confiante que vai dar certo, porque os comentários lá na receita estavam falando que a trufa era maravilhosa. Aí você vai, você pega o chocolate que você usa, você pega o creme de leite que você usa, que provavelmente não são os mesmos que tá lá na receita, que a moça que fez a receita utilizou, e dá ruim. Ela fica mole demais, você não atingiu o ponto que era necessário e você não sabe por quê. Aí você vai lá e comenta na receita da moça, né? Fala assim, viu, fulana, a receita horrorosa. Ficou mole demais, meu bolo ficou horrível, a sua receita é muito ruim. A receita da Márcia, que postou a receita lá na internet para todo mundo ir lá pegar a receita dela, estava errada? Não, gente, a receita da Márcia não estava errada, tá? O que acontece é que existem muitas coisas por trás de uma receita. A gente está num país que é muito diverso. A Lorena está lá no Nordeste, a Márcia está lá no Sul. Então, são temperaturas diferentes, são climas diferentes, são produtos diferentes. A Márcia tem acesso ao creme de leite direto do produtor, direto da fazenda. A Lorena compra no mercado aquele de 17%. O chocolate que uma usa é o chocolate da Calebo, o que a outra usa é o chocolate fracionado. E não está errado, mas entendam que existe muita coisa por trás de uma receita para uma receita dar certo. Então, o que eu falo para todo mundo, gente, existe a receita certa, tá? Existe a receita base, que é a receita que 90% das chances vai dar certo, indiferente dos seus ingredientes, mas é necessário que vocês testem. É necessário que vocês façam para vocês compreenderem a proporção. Porque às vezes a gente tem aí um creme de leite
Me perguntam muito, Anália, eu posso usar creme de leite 17% nas minhas ganaches? Vocês podem tudo, amores. A ganache nada mais é que a junção de uma gordura e de um líquido, tá bom? Esse líquido pode ser qualquer coisa. Esse líquido pode ser um suco, esse líquido pode ser um chá, esse líquido pode ser um creme de leite, um leite, certo? Um café. Vocês podem estar utilizando só café. Vocês podem estar usando leite de coco. Vocês podem estar usando uma polpa de uma fruta, uma compota em formato de purê. Vocês podem estar utilizando qualquer coisa. Então, vocês podem estar utilizando de 17%, mas entendam que a grande diferença, o que acontece, é que as proporções podem mudar, tá? Assim como a quantidade de suco que você vai pôr na sua receita não é a mesma de creme de leite. Por quê? Porque eles têm composições diferentes. Um tem gordura, o outro tem água demais. Então, vai mudar a proporção. E o que a grande maioria das pessoas erram, vai fazer uma trufa de limão, que é uma trufa um pouco mais complicada, porque depende da acidez do limão, vai lá e pega a receitinha da trufa, da trufa branca e substitui 100% do creme de leite por suco de limão. E aí a trufa fica ácida demais ou a trufa fica mole demais. Então, é necessário entender as proporções, entender como funciona uma trufa de frutas, como funciona uma trufa de creme de leite. E as pessoas erram muito isso na hora de fazer a proporção. A proporção de uma trufa para cobertura é diferente de uma trufa para você rechear um bolo, tá? Você pode estar alterando, colocando mais creme de leite na trufa da cobertura e um pouquinho menos na sua trufa de contrário, gente, perdão. Menos creme de leite na cobertura e mais creme de leite no recheio, tá bom? Gente, quarta, né? Quinta é o armazenamento, tá? E por que eu tô falando de armazenamento? Não é a forma como você vai guardar essa trufa. Na verdade, tá mais ligado em questão de onde você vai armazenar essa trufa antes de você utilizar, na geladeira em temperatura ambiente. Existem ganaches que elas são perfeitas para se cobrir o bolo em temperatura ambiente. Elas têm um ponto perfeito. Se você leva para a geladeira, ela fica dura demais, como é o caso da trufa veludo. A trufa veludo, ela é maravilhosa depois de cristalizada. Quando eu levo para a geladeira, ela solidifica, assim como o buttercream. O buttercream, ele tem que estar em temperatura ambiente para você cobrir o seu bolo, assim como a trufa veludo. Só que existem receitas que têm um ponto maravilhoso na geladeira e quando você deixa para fora, ela fica mole demais, tá? Como as ganaches batidas. As ganaches batidas, elas têm que estar geladinhas para você estar utilizando. Então, muita gente vem e fala, olha, essa trufa não presta porque ela é mole demais. Mas se você levar ela para a geladeira, ela tem o ponto perfeito, certo? Ou o contrário também, olha, essa trufa é muito dura. Mas e se você utilizar ela em temperatura ambiente e levar ela para a geladeira? Porque prestem atenção, é importante vocês entenderem que a gente está num país tropical e que muitos bolos, se o seu bolo for ficar exposto, tá? Se seu bolo não tiver fruta fresca, ele for ficar exposto na mesa, você tem que levar isso em conta também. Com que eu vou cobrir meu bolo? Com uma trufa que fora da geladeira fica muito molenga e eu preciso utilizá-la para cobrir gelada, ou com uma trufa veludo que dentro da minha geladeira ela fica dura e fora ela fica numa consistência muito estável, certo? Ela não vai derreter, ela pode ficar brilhante, mas ela não vai derreter, ela não vai escorrer, tá? Ela não vai danificar a minha decoração. Então, sempre quando vocês forem fazer um planejamento, vocês têm que procurar entender o que o cliente de vocês espera. O cliente quer um bolo que fique exposto, o cliente quer um bolo gelado, antes de vocês escolherem com quais trufas vocês vão estar brincando para fazer o bolo de vocês. Gente, vou responder as perguntas e eu vou começar exclusivamente por aquelas que foram feitas hoje à tarde na caixinha de perguntas que eu deixei nos stories, tá? Lembrando que eu vou chegar nas que foram feitas hoje, agora também.
Vamos lá. Vou começar lá de baixo. Como saber o modo de preparo adequado para cobrir bolo ou rechear? Gente, eu leio porque é para o pessoal depois conseguir, como a pergunta não aparece, para o pessoal depois conseguir entender, tá? Como saber o modo de preparo adequado para cobrir bolo ou rechear? Normalmente, as trufas que vão maior quantidade de creme de leite, elas são mais ideais para o recheio. As que vão um pouquinho menos, elas ficam melhores para cobertura, tá? Agora, atenção, não significa que é uma trufa dura, que ela é uma trufa imprópria para se comer. Um bolo que vai ficar exposto muito tempo, que ele tende a ficar em temperatura ambiente, vocês podem estar utilizando uma trufa mais firme, tanto para cobertura quanto para o recheio. Trufa mais firme não significa que ela não é uma trufa que derrete na boca, assim como o Buttercream. Quem aqui já comeu Buttercream sabe que o Buttercream gelado fica duro. A hora que você leva ele à boca, ele derrete. Se for feito a forma correta de produção de uma ganache, a tendência é que, indiferente dela ser para cobertura ou para recheio, ela é macia na hora que você está comendo, tá? A gente não quer uma pedra. Nenhuma das trufas aqui vão ser impróprias para você estar comendo, nenhuma das trufas aqui vão ter textura de chocolate, tá? A gente quer uma textura cremosa, tá? Jaque, gente, eu vou responder a pergunta da Jaque. Jaque, eu trabalho exclusivamente com isso, então curte o meu perfil. Final do mês tem curso só sobre bolos trufados e o mundo das ganaches, tá bom? Ilma, eu vou responder a sua pergunta, só que antes eu vou responder as que estão aqui nos comentários. Me lembra depois de responder você, tá bom? Peraí, deixa eu começar aqui embaixo. O meu tem talhado sempre, não importa a temperatura e a quantidade. Gente, essa é uma questão muito importante. O que acontece? Vocês já viram quando a gente pega um copo de água e joga óleo lá dentro? O que acontece? Eles não se misturam. O óleo e a água não se misturam, tá? O óleo vai ficar sobre a superfície e a água vai ficar embaixo. Por mais que você vai dar rodadinha com a colher ali, ele não vai emulsionar, tá bom? Como a gente tem um caso, o que é assim também são as maioneses. Quem aí já fez maionese? São os ovos e depois você vai acrescentando um fiozinho de óleo nesses ovos e ele vai virar uma emulsão, tá? Se aquela gotinha a mais de óleo que você colocar lá dentro pode desandar tudo. E como você corrige isso? Acrescentando um pouquinho ou um outro líquido para fazer para igualar ali e a gente voltar a ter uma textura cremosa, uma textura uniforme, tá? O que acontece? A ganache é a mesma coisa. A gente tem ali uma gordura que não é o nosso creme de leite, tá? A gordura é o nosso chocolate é uma matéria gordurosa e a gente tem o líquido. Diferente se for um creme de leite, um leite ou um suco de frutas, a gente tem uma substância aquosa. A grande diferença de uma maionese e de uma ganache é que é inverso. Ao invés de você adicionar a gordura no estado aquoso, que seriam os ovos e a gordura, a gente vai fazer o contrário. A gente vai estar adicionando o aquoso, que seria o leite, o suco, na gordura, que é o nosso chocolate. Pessoal, quem aí já fez ganache e a primeira hora que joga o creme de leite, ele dá aquela talhada? Isso é natural. Por quê? Porque são substâncias que não se misturam. Por mais que o creme de leite tenha gordura, ele tem água. Por isso que é muito errado se colocar água no chocolate para derreter. Gente, não pode, tá bom? A tendência é não dar certo. Por quê? Porque vocês estão adicionando água no chocolate e pode ser que talhe. O que vai resolver isso? A gente precisa emulsionar essa ganache para que ela abra, para que ela dê brilho. E como você faz isso? Existe uma técnica, mas aqui eu vou dar uma introdução para vocês. Você vai despejar esse creme de leite aos poucos e você vai mexer de forma intensa e uniforme. Gente,
com vontade, mexe essa ganache com vontade, de forma circular. Aí vocês vão criar uma superfície elástica, vocês vão ver que a ganache vai começar a ter brilho. Ela vai abrir e ela vai incorporar esse creme de leite. E é aí que a gente quer chegar, porque aí é com esse movimento forte e consistente que a gente vai ter uma ganache realmente uniforme e hiper cremosa, tá? O resultado disso é a emulsão da gordura. Quando a gente faz esse movimento consistente e forte para mexer essa ganache ela vai perder aquela sensação de gordura. Se você provar a ganache quando ela tá talhada, ela não vai ter um gosto bom. Quando você emulsiona, a gente tem ali um equilíbrio de gordura e estado aquoso, então ela fica macia, tá? Ela vai ficar macia, ela vai ficar cremosa, ela vai perder o gosto de gordura, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Creme de leite gelado? Não, nunca, tá bom? Creme de leite quente? Sempre o creme de leite tem que estar quentinho, tá, gente? Porque pensa bem, vocês derreteram esse chocolate, se vocês adicionarem um creme de leite gelado, ele vai endurecer, tá bom? A mesma receita de ganache para recheio serve para a cinta de contenção? Se você estiver usando uma ganache firme, serve. Se a sua ganache for muito molinha, eu indicaria você estar fazendo uma cinta de contenção com uma ganache mais firme, tá? Normalmente, no ateliê, eu gosto de fazer as minhas cintas com a trufa veludo e com opções de ganaches um pouquinho mais firminhas, tá? Com uma ganache com menor quantidade de creme de leite para essa cinta ficar uniforme. Mas, como eu já falei, se for um bolo que vai ficar exposto, eu posso estar utilizando uma trufa um pouquinho mais firme para estar recheando esse bolo, a mesma trufa que eu for cobrir, não tem problema nenhum. Ponto de cobertura lisinha para espatular. Pessoal, voltando aqui, todas as ganaches, se forem feitas da forma que eu falei para vocês, elas vão ter o aspecto liso para cobrir o bolo, tá? Contanto que ela esteja cristalizada. Tem sempre que deixar a ganache passar pelo processo de cristalização. E lembrando sempre, algumas vão ter uma cobertura ideal quando geladas e outras em temperatura ambiente, elas vão já te dar um resultado legal. Posso fazer ganache com qualquer líquido? Pode, gente. Pode fazer ganache com suco maguari, logicamente que ele é composto por muita água e pouco suco, então vocês vão ter que fazer a redução. Com qualquer tipo de fruta, quer comprar aquelas polpas do mercado, vocês podem estar comprando para estar utilizando. Vocês podem fazer com leite, com creme de leite, com caramelo, tá? Com doce de leite, lembrando que se vocês forem fazer uma ganache com castanhas, o ideal é que vocês incorporem junto com as castanhas um líquido, tá? Que pode estar sendo o creme de leite. Creme de leite 25% não encontro na minha cidade. Como substituir? Qual? 20%? Mas qual? Gente, agora nem o CCGL, eu acho que é isso, né? Ele tem na opção de 20%. Parece que vão mudar agora a dosagem de gordura dele. Eu sei, é difícil. É bem difícil encontrar um creme de leite que se adeque. O de latinha é uma opção. Vocês não precisam estar descartando o soro. Vocês podem misturar tudo e estar utilizando nas ganaches de vocês. O de latinha, ele é 20%, tá? Ele tem uma quantidade bem alta de gordura. Vocês podem estar utilizando sem problema nenhum. O creme de leite fresco é uma opção que é ainda mais difícil de encontrar, eu acredito. E pode estar utilizando 17%, sem problema nenhum. Como eu disse, ganache é feita com qualquer líquido, inclusive creme de leite 17%. Você pode estar corrigindo, a diferença é a textura, tá bom? Ele vai ter uma textura diferente do que se ele tiver uma quantidade maior de gordura. O brilho dele vai mudar,
A questão de paladar vai mudar também, mas você pode estar colocando um pouquinho de manteiga. Lembrando, gente, a manteiga vai dar brilho e untuosidade. Ela não vai corrigir a quantidade de creme de leite. Então, o ideal, pega a receitinha, faz o teste para ver se você vai ter que aumentar ou você vai ter que diminuir a quantidade de creme de leite. Próxima pergunta. Vai menos creme de leite no chocolate branco? Sim, pessoal, quanto maior a quantidade de gordura tiver esse meu chocolate, menos quantidade de creme de leite, tá bom? O chocolate amargo, ele tem alta concentração de sólidos de cacau, então ele precisa de uma quantidade maior ou superior de creme de leite. Quando a gente vai descendo, meio amargo, ao leite, brigadeiro branco não, chocolate branco, você vai diminuindo a quantidade de creme de leite dessas ganaches. Próxima perguntinha. Anália, tem como você explicar como fazer ganache com polpa? Será que fica bom com polpa de cupuaçu? Maravilhoso. Eu amo tudo que é de cupuaçu. Eu tenho um amor por suco de cupuaçu que é muito grande. Pode estar utilizando. Você vai derreter essa polpa, tá bom? Se ela estiver muito consistente, você pode adicionar um pouquinho de água nela. Não precisa bater o suco, não. Pega a polpa, coloca numa panelinha, coloca um pouquinho de água nela e você vai mexer ela até ela virar uma calda, tá? Aí você pode estar incorporando ela na sua ganache. Se você quiser estar colocando um pouquinho só de açúcar para ela dar um aspecto um pouquinho mais de purezinho, você pode estar colocando. E depois, lembrando que se essa ganache você achar que ela atingiu o ponto de gosto do cupuaçu e ainda assim ela tá muito dura, você pode estar colocando um pouquinho de creme de leite também para estar chegando na correção, tá? É a mesma forma que se faz a trufa de limão. Próxima perguntinha. Cobertura, gente, posso ou não posso estar utilizando as coberturas para estar fazendo chocolate, para estar fazendo ganache? Pode. Gente, é um chocolate também. É um chocolate não, algumas coberturas são sabor chocolate. Procurem o chocolate fracionado ou cobertura que tenha uma maior quantidade de sólidos de cacau, certo? Vai lá ver se tem sólidos de cacau ali, para vocês estarem podendo fazer a ganache de vocês. Lembrando que, gente, eu não sou contra usar cobertura, eu acho que vocês têm que usar o que vocês têm em mão. Não tem chocolate nobre, vai cobertura mesmo, mas não queiram que tenha o mesmo resultado final, tá bom? Vai mudar a textura, vai mudar paladar, vai mudar a consistência final. Se vocês tiverem um pouquinho... Se vocês tiverem acesso mais fácil de comprar um chocolate nobre, compre porque o resultado final é incomparável, é muito melhor, tá? Se vocês não tiverem acesso, usem o que vocês têm em mãos, tá? Não deixem de fazer, usem o que tem em mãos e quando vocês puderem, quando chegar na cidade de vocês ou quando vocês tiverem uma condição, um lucro um pouquinho maior e quiserem optar por fazer o upgrade das suas ganaches, faça, porque vale muito a pena. Próxima perguntinha. Gente, eu não sei como passar. Aqui, ó. Eu consigo fazer uma ganache de qualidade com creme de leite de caixinha? Consegue sim, certo? Lembrando que você vai ter que verificar, porque existem diversos... o que acontece? O creme de leite de caixinha, que é o 17%, que é aquele UHT, tem uns que tem a consistência mais líquida, tem uns que tem mais emulsificante, tem um que tem menos. Ali tem muito remédio, tá bom, gente? Então, ali tem emulsificante, tem um monte de coisa. São diferentes, por mais que eles venham ali com a mesma quantidade de gordura. Então, façam o teste, façam a correção, coloquem manteiga para essa ganache ficar brilhante,
Façam da forma correta a ganache e vai dar certo também. Quanto tempo a ganache descansa antes de rechear o bolo, no caso? Como eu disse, depende. Se ela for uma mousse, você já pode estar recheando o seu bolo. Lembrando, gente, que mousses não se usa massa amanteigada, tá bom? Mousse é uma ganache emulsificada muito delicada, então ela pede uma massa leve, uma massa que seja delicada também. Você pode estar usando ela na hora. Se você for fazer uma torta, você pode estar dispondo ela sobre a sua torta no mesmo momento. Por quê? Aí você vai garantir que ela seja lisa, que ela seja toda retinha, que ela seja toda uniforme, tá? Rechear os bolos, eu deixo de um dia para o outro. Eu faço minhas ganaches na parte da tarde, no dia seguinte de manhãzinha eu recheio os meus bolos, tá? Gente, vai cair um pé d'água aqui. Ganaches levam ou não manteiga? Existe um padrão? Flávia, depende da ganache, tá bom? A manteiga pode ser usada em todas as ganaches. Você pode acrescentar manteiga em toda ganache que você quiser. Não tem problema, contanto que você seja um pouquinho... você pondere, tá bom? Sem exageros. Porém, existem ganaches que não podem ser feitas sem a manteiga, tá? Como a trufa veludo pede exclusivamente manteiga. Gente, tá caindo uma chuva lá fora e a minha gatinha tá no portão. O gato não gosta de água. Ela vai vir que nem louca, eu tenho certeza. Ela vai vir desesperada, porque tá chovendo. E, gente, existem trufas exclusivas que elas pedem a adição, como a trufa veludo. Agora a gente tem a trufa veludo branca também, a trufa veludo de café e chocolate, a trufa, eu acredito, a de caramelo e chocolate também. Então existem diversas opções de trufas que elas pedem manteiga para dar a consistência final que a gente precisa, tá? Mas existem ganaches que podem ser feitas sem manteiga. Uma ganache de recheio tradicional não é necessário estar utilizando a manteiga. Opa, próxima pergunta. Essa é muito legal. Quando faço uma ganache e sobra, posso guardar? Pode e deve guardar, tá, gente? A ganache, ela é versátil por isso. As ganaches do meu ateliê, quando eu faço um bolo e ela sobra, eu posso estar utilizando para rechear meus macarrons, por isso eu já penso mais ou menos em sabores próximos. Eu posso estar congelando elas, certo? E posso estar, aí para descongelar é aquilo, passa para a geladeira, descongelamento gradual e pode estar utilizando. Primeira regra básica de congelamento, não se recongela nada, tá? Mas vocês podem congelar sim, sem problema nenhum. Essa aqui, ó. Não tenho micro-ondas. Aquecer o creme de leite dá. Ilma, Ilma, faz o seguinte. Pode aquecer o creme de leite. Sem medo de ser feliz, gente, o creme de leite não vai talhar, tá? Aqueça o seu creme de leite. Se o seu chocolate tiver uns pedacinhos muito miudinhos, você pode estar incorporando esse creme de leite fazendo a sua emulsão. Se não, você pode estar derretendo esse chocolate em banho-maria, tá? Aquece uma panelinha, põe a sua forminha com o chocolate lá em cima, derrete esse chocolate, aqueça o seu creme de leite e faça a emulsão com os dois em temperatura quente, tá bom? Pode. Creme de leite de lata usa com soro? Usa com soro sim, Pri. Pode usar tudo, não tem problema nenhum. Quiser descartar o soro também, pode. Lembrando que pode ser que altere um pouquinho a proporção. Tem uma receita de ganache que indica manteiga, quando não uso o creme de leite 25% de gordura. Pode?
Pode, claro, Gi, sem problema nenhum. Provavelmente, ela é aquilo que eu falei para você fazer. Gente, não é que vai fazer a correção, tá? Ela, até porque existem ganaches com 25% de gordura que elas pedem o creme de leite com a manteiga de qualquer forma, certo? Não é que ela vai fazer a correção, ela vai tapar um buraco, tá? Ela vai dar um aspecto para sua ganache de um aspecto mais untoso, mais brioso, que se você usasse com 25% ela teria naturalmente, certo? Vamos lá. Me ensinaram que o chocolate branco da Cical não é bom para fazer ganache branca. Procede isso? Eu não uso chocolate branco da Cical, mas já usei durante muito tempo e já fiz muitas ganaches. Dá para fazer, Gi, não tem problema nenhum, pode utilizar. Até porque muita gente faz com fracionado, porque não daria certo, tá bom? Pode estar utilizando sem problema nenhum. Creme de leite quentinho ou em temperatura ambiente? Gente, quentinho, tá bom? A ganache pede sempre o creme de leite quentinho, nunca em temperatura ambiente. Quando a gente faz a ganache, o ideal é que no final ela tenha a temperatura da nossa misturinha chegue a 35 graus, tá bom? Quem quer um resultado mais profissional e for gostar de medir as temperaturas, no final não pode ser abaixo disso. O ideal é que ela chegue a 35 graus quando a gente termina de incorporar o nosso creme de leite, tá? Pessoal, antes de responder mais perguntinhas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Teremos uma live, eu vou confirmar, na quarta-feira tem live, tá bom? Eu vou botar uma caixinha de perguntas porque eu quero que vocês me ajudem na escolha do tema da live de quarta. E teremos uma live especial na quinta-feira, onde a gente vai escolher uma confeiteira. Eu vou abrir uma caixa de perguntas no meu story e vocês vão se candidatar a essa vaga. Eu vou fazer uma mentoria de uma confeiteira. A gente vai abrir uma live, vamos bater um papo muito legal na quinta-feira e a gente vai conversar. Eu vou fazer a mentoria dela. O que ela estiver precisando, vamos conversar sobre receitas. Se ela quiser, a gente pode conversar sobre vendas, sobre estruturação de bolo, quais vão ser as dificuldades dela. O que eu puder ajudar vocês nessa mentoria, eu vou estar ajudando. A mentoria é gratuita, não vai ter custo nenhum, vai ser uma live muito bacana, para vocês também se soltarem, para a gente conversar, bater um papo descontraído, trocar umas figurinhas. Então eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu story e vocês vão falar: ah, Nália, eu quero e por que eu mereço estar participando dessa mentoria? Porque eu preciso muito ser mentorada, tá? Então a mentoria vai ser na quinta-feira, o mesmo horário, 4 horas da tarde. E eu vou abrir a caixinha de perguntas para vocês se candidatarem. Vou escolher alguém com antecedência para estar avisando essa pessoa, para ela estar se preparando para estar fazendo a live comigo na quinta-feira, tá? Oi, Di, tudo bem? O Diogo não tá aqui hoje, eu estou sozinha. Ah, pode ser feito... Gente, é o seguinte... Creme de leite culinário, não pode, tá bom? Eu nunca fiz. Vamos lá, creme de leite culinário não é creme de leite. Ele é tipo como se fosse um creme de leite vegetal, tá bom? Quando você vai lá ver, pode ser que vire ganache, mas eu acho que em questão, ele é um pouquinho mais barato. Mas, gente, não é... Existem cremes de leite de uma boa qualidade que são, sei lá, vai sair R$2, R$3 de diferença. Então, comprem creme de leite, por mais que seja 17%, não tem problema, mas optem por um creme de leite, tá? Evitem estar utilizando o creme de leite culinário, ele é indicado para a produção de alguns cremes, de alguns caldos, mais para cozinha quente, tá bom? Confeitaria, pessoal, confeitaria é muito paladar, vai muito creme de leite, vai muito... Procurem gorduras boas. Por quê? Porque o retrogosto de um creme de leite que não é natural é muito forte. É a mesma coisa que você comer um chocolate.
é nobre e você comer aquelas... Vocês lembram daqueles peixinhos do guarda-chuvinha? O retrogosto é muito grande, vai alterar o sabor dessa ganache. A mesma coisa que se você utilizar manteiga para fazer uma trufa veludo, tá bom, gente? Para estar utilizando um buttercream, é muito que vai, então eu não aconselho a estar utilizando, tá? Você indicaria uma marca de manteiga? Gente, eu falo muito assim, eu indico aquela que vocês têm acesso, tá? Só não deixem de usar. Manteiga é vida, manteiga é maravilhoso na confeitaria. Manteiga é mais caro, mas você agrega muito valor, tá? Quando você deixa de utilizar, eu já usei margarina, não para fazer trufas, mas para fazer massas, eu já usei margarina, tá, gente? E não tá errado. Mas eu resolvi dar o upgrade e resolvi só utilizar manteiga. Hoje eu tenho um fornecedor pertinho da minha cidade que fornece a minha manteiga, então eu compro um pouco mais em conta. Pesquisem uma marca que seja mais em conta, mas que ela seja boa também, tá bom? Quais são os pontos positivos de uma manteiga? A manteiga ela tem que ser cheirosa, a hora que você abre dela, ela tem que ser cheirosa. Diferente da manteiga que a gente usa para fazer um buttercream, para fazer a ganache ela não precisa ser tão branquinha, tá bom? O que é uma manteiga branca e o que é uma manteiga amarela? Gente, é o seguinte, na Coreia, na Europa, as manteigas são muito branquinhas. Por quê? O que pode ser de diferente? A alimentação da vaquinha. A vaquinha vai lá, quando ela come pasto, a manteiga ela é mais amarelada. Quando a vaquinha é tratada com ração, a gente tem uma manteiga mais branquinha. Por isso que às vezes vocês vão comprar a mesma manteiga, ela vem mais amarelada, tem dia que ela vem mais branquinha, porque depende da estação. Tem estações que a gente tem aí uma abundância de pasto, a vaquinha vai lá e come mais pasto, então a manteiguinha vai ser mais amarelinha. E às vezes ela vai e come a ração, então a manteiga vai ser mais branquinha. Então, gente, diferente do buttercream, vocês podem estar utilizando a manteiga mais amarelada, não tem problema, ela não é uma manteiga ruim, tá bom? Só muda a cor do leite que foi utilizado para estar fazendo essa manteiga. O importante é que essa manteiga tenha só creme de leite. Vai lá nos ingredientes e lê lá. Quais são os ingredientes que eu tenho nessa manteiga? Creme de leite é o único ingrediente que se usa para fazer manteiga. Vocês sabem como faz manteiga? Me conta aqui se vocês sabem como faz manteiga. Proporção de chocolate e creme de leite, descanso antes da aplicação. Ah, tá. Gente, a proporção depende muito do chocolate que você usa. Se ele é branco, meio amargo, ao leite, e o descanso é essencial em qualquer caso, tá bom? A não ser que ela seja... A ganache batida é prioritário que ela esteja gelada. A Gabi perguntou se pode usar margarina no lugar da manteiga. Gabi, depende do que você for utilizar. Como eu falei, a margarina vai alterar o sabor. Como é pouca que vai, com exceção da trufa veludo e algumas outras ganaches, opta pela manteiga, vale a pena, vale muito, 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 muito a pena. Perguntinhas? Ganachear massas do método esponjoso aguenta? Sim, gente, é o seguinte, ganaches podem ser utilizadas tanto para bolos leves quanto para bolos cremosos, que são as nossas massas amanteigadas. Ganache serve para qualquer um, mousses não, mousses somente para bolos mais leves, tá? Gente, se eu não conseguir responder todo mundo, meus amores... Pode bater no liquidificador ou somente bater na mão? E bate na mão, porque eu gosto de emulsionar todas as minhas ganaches no final com o processador. Com processador não, com o mixer, tá bom? Mas você pode estar fazendo incorporação com o pão duro mesmo, tá? Nem precisa do fouet, com o pão duro mesmo você vai mexer. Escuta, gente do céu, vai cair um mundo aqui. Você vai mexer de forma bem consistente e ele vai dar. Não precisa bater no liquidificador, até porque o liquidificador vai trazer muito ar, tá? Ele vai trazer muito ar para sua emulsão e não é isso que a gente quer. A gente quer uma consistência lisa, certo?
Aqui, Delícias perguntou da Pão de Ló. Aguenta sim, gente. Como eu disse, ganache para todas, até a minha massa genoise, que é uma massa muito leve. Eu recheio com ganaches, tá? Meus amores, vou responder mais uma. Deixa eu ver. Vamos achar aqui mais uma perguntinha. Deixa eu ver se eu acho aqui uma pergunta. Gente, eu amo cupuaçu. Oi, Léo, tudo bem? Como é que você tá? Ai, falta. Comprou as formas, Léo? Você já foi pro forno, Léo, ou ainda não? Tá treinando? Gente, a live vai ficar salva, tá bom? Temperatura na manteiga da ganache. É a última que... Gente, vai cair um pé d'água, então vou parar antes, tá? Porque se acabar a energia, a live vai cortar no meio. Gelada. Gelada em cubinhos, certo? Corta a sua manteiga em cubinhos. Não precisam ser milimetricamente iguais, mas ali de mais ou menos parecidinhos, certo? E aí vocês incorporem no creme de vocês, tá bom? Manteiguinha gelada. Gente, eu espero ter feito o dia de alguém aqui melhor. Se eu não pude fazer o dia de vocês melhor, vocês fizeram o meu, vocês podem ter certeza disso. Esse final de semana foi um final de semana muito complicado para mim e eu acho que conversar com vocês, poder mudar alguma coisinha no dia de vocês, nem que for um pouquinho, com certeza faz o meu dia melhor, eu acabo o meu dia mais leve quando eu compartilho com vocês alguma coisa que vocês podem estar utilizando. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês postando os bolos que vocês aprenderam, postando, compartilhando as ideias de vendas que vocês utilizaram. Eu fico muito contente e eu espero poder ajudar vocês até onde eu puder, tá bom? Muita gente me pede a receita da trufa veludo, gente, muita gente me pede. Mas o que acontece? A trufa veludo, ela já foi vendida em curso, a gente teve a imersão que foi maravilhosa, o Léo participou, tenho muita aluna minha aqui, e eles compraram a receita, eles não compraram a receita, compraram o curso e a receitinha veio junto, então é injusto com os meus alunos eu dar a receita, tá bom? Ela é uma receita complexa, ela não é uma receita que eu dou e pronto, acabou. Ela tem formas de você armazenar, de você utilizar, alguns truques. Então, ela tem que ser disposta de uma forma completa, tá bom? Gente, eu vou procurar sempre postar conteúdo de ganaches para vocês. Não se esqueçam, eu quero que vocês me ajudem no tema de quarta-feira. Quinta-feira vai ter a mentoria, você pode estar se candidatando para participar, certo? E na semana que vem eu estarei gravando o curso de bolos trufados e ganaches, são mais de 40 receitas, gente, é muita receita. E eu tenho trabalhado muito nesse curso, semana que vem a gente vai estar gravando, logo vai ter a pré-venda. Mas vamos continuar postando conteúdo para vocês, mesmo no curso, a gente está por aqui, o Diogo, a gente está sempre por aqui no Instagram. E a gente se vê quarta novamente, às 4 horas aqui. Todo dia tem conteúdo no meu Instagram e enquete nos stories, tá bom, meus amores? Um beijo grande, uma ótima semana para vocês e a gente se vê.